Amadas, Deus, por esses dias, vai pegar muito crente, muito pastor, muito missionário, obreiro, que tem tolerado Jezabel, os costumes de Jezabel, as idolatrias de Jezabel, as feitiçarias de Jezabel, as comidas sacrificadas de Jezabel. Muitos que têm tolerado e têm passado a mão no pecado e têm dito àquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, vai nessa tua fé, que Deus é contigo. E não tem mostrado o caminho certo à pessoa. Tem deixado a pessoa se precipitar, se precipitar andando por caminhos errados e cair no precipício. Deus, ele vai pegar e vai ferir, vai botar em cima de uma cama e vai deixar lá. Deus vai ferir para dar tempo ainda a pessoa se arrepender. Mas como muitos não vão se arrepender, o Senhor vai arrancar da terra, sem paz, sem Cristo e sem salvação. Porque está aqui, amadas, na palavra do Senhor, em Apocalipse 2, quando o Senhor manda a carta para a igreja de Tiatira, é a quarta carta. E o Senhor disse que ele via as obras daquela igreja, mas ele não tinha se agradado, porque o espírito de Jezabel estava ali, ele estava tolerando e o Senhor ia ferir. E Deus, ele vai ferir por esses dias muitos. Não se assuste com os escândalos, porque escândalo virão, a qual vocês vai dizer, mas aquele e aquela é porque já não estavam na vontade de Deus. E Deus, ele vai ferir, ele vai colocar em um leito de dor. E se não se arrepender, o Senhor vai arrancar da terra, porque toleraram o espírito de Jezabel e contaminaram a obra do Senhor. Deus, ele não aguenta mais com tanto crente cheio de demônio, cheio de pombagira em cima do altar. Deus, ele não está suportando mais, amadas. Aqui o Senhor, ele diz, aleluia, nessa carta. O Senhor, ele fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A quarta carta, ele diz que ele tem os olhos, aleluia, como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. E ele diz, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dar-lhe-ei tempo, aleluia, para que se arrependesse. E dê-lhe tempo, o Senhor diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém em uma cama, amadas, o Senhor está dizendo, eu porém em uma cama sobre os que adulteram com ela. Então vai adúltero, vai prostituto, vai aqueles que estão com o espírito de Jezabel, com o espírito de feitiçaria. Jesus vai colocar em cima de uma cama, porque Jesus estava dizendo a João, aleluia, louvado seja Deus, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O Senhor está dizendo, se não se arrependerem, virá grande tribulação, aleluia. E ele diz, e ferirei de morte a seus filhos, até a família vai pagar, por causa da vergonha que esse povo vai fazer. Muitos vão se desviar do caminho do Senhor, aleluia, porque o Senhor vai ferir, a mão de Deus está contra este povo. Não é contra a terra, é contra os rebeldes. Aleluia. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Todos vão saber. O escândalo vem, aleluia. Mas eu vos digo que a vós, aos que restam, que estão em Tiatira, nós ainda que estamos aqui nesse mundo,
que estamos no meio dessa bagunça, mas que temos guardado a palavra de Deus. Aleluia. A carta era para Tiatira, mas hoje o Senhor está falando conosco. Nós que estamos nesse mundo, que estamos no meio desse povo perverso, corrupto, nojento, o Senhor, Ele está dizendo, aleluia. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos não porei. Deus vai guardar os que estão em santidade. Deus vai guardar, aleluia, os que andam em santidade, mas os que estão andando nas profundezas de Satanás, os que estão andando, fazendo o povo de Deus errar, Deus, Ele vai cobrar. Mas o que tendes, retendo até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Não se misture. Você está no meio, mas Deus te conhece. Você não tem essa doutrina de Jezabel. Você não tem essa doutrina de Satanás. Você não tem essa doutrina das profundezas do inferno. Então Deus vai te guardar. E Deus vai lhe dar autoridade. Deus vai lhe dar autoridade, porque Deus conhece a minha e a sua obra. Então Deus vai nos dar autoridade para arrancar as máscaras desses prostitutos. Ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Então Deus, amados, Ele vai encher a mim e a você de autoridade. E nós vamos arrancar a máscara. Como é que arranca a máscara? Pregando a verdadeira palavra de Deus. Mas o Senhor vai ferir por esses dias. Escute, preste atenção. Você vai ver, vai escutar os escândalos. Porque até a família vai pagar por causa do inconsequente. Por causa daquele que estava ali fazendo a obra do Senhor negligentemente. Porque fazer a obra do Senhor negligentemente é isso. É estar vivendo, aleluia, se misturando com a doutrina do inferno, a doutrina de Satanás. Tudo eu posso, tudo eu faço, tudo eu quero. Deus sabe, Deus me conhece. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não aceita nada de correção. Espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. Doutrina de Jezabel. E Deus, Ele vai sacudir. Porque, e muitos Deus vai matar, porque não se arrependeram do seu pecado. Amadas, a coisa é séria. Está tudo na palavra de Deus, mas o povo não quer dar ouvido à palavra do Senhor. Hoje é o Deus do amor, o Deus que tudo pode, mas o Deus de juízo está chegando, aleluia, para guardar a mim e a você e para sacudir esse povo nojento que tem atrapalhado de muitas almas servir a Deus em espírito e em verdade. Muitos não têm servido a Deus em espírito e em verdade por causa dessas corjas ruins, essas cobras venenosas, esses lobos vestidos de ovelha. É por isso que muitos têm errado o caminho do Senhor. Porque, aleluia, tem dado mau testemunho, anda com o espírito de Jezabel, o espírito de Satanás no corpo e querem atrapalhar a obra de Deus. Mas o Senhor está com os olhos como chamas de fogo, olhando para este povo. E o Senhor, Ele vai agir e não vai demorar. Espere e aguarde e você verá o cumprimento desta palavra. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor.